Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Hoje vamos falar sobre responsabilidade espiritual. Você se dá conta da importância da sua existência no plano físico? Muitas vezes por conta da socialização, no qual, quando entramos no planeta, reencarnamos, nós recebemos as crenças, valores da sociedade, adotamos isso como pauta do nosso comportamento e temos a impressão que a vida se resume em experiências que passamos como se fossem a própria vida. Então, por exemplo, você pode passar pela experiência do casamento, de ser filho, de pais amorosos, inamistosos. Você pode passar pela experiência de bem-sucedido, mal-sucedido profissional, enfim. Muitas vezes essas experiências dão a ideia de que elas resumem a vida. A vida é isso. Você vai viver nesta condição favorável ou desfavorável e pronto, não tem muito o que fazer. Quando se fala aqui de responsabilidade espiritual, está falando que a nossa existência, que é a encarnação ou reencarnação, tem um propósito, Não é uma coisa que acontece casualmente e estamos aqui jogados no mundo ao sabor dos acontecimentos. Não, tem um propósito. As experiências servem para enriquecer o espírito e levá-lo ao crescimento, não é? Então não é uma coisa que é estática, é sempre aquilo e pronto. Então nós vamos entrar agora na leitura desse livro de Joana de Ângeles, que é o último livro dela, Luz nas Trevas, para degustarmos essas ideias, essas informações, para que a nossa vida tenha sentido, significado, para que nós consigamos nos achar neste mundo, sair dessa angústia do vazio, de achar que somos azarados, não temos sorte, estamos à mercê dos acontecimentos, e saber que existem equipes espirituais, benfeitores, esperando que a nossa reencarnação seja exitosa. Agora falta a nós acreditarmos nisso e fazer acontecer. Então vamos lá, olha só. Toda e qualquer atividade que se assume converte-se num dever que exige responsabilidade, né? Toda atividade que se assume. A reencarnação é uma proposta, nós assumimos uma programação reencarnatória, a nossa vinda aqui, e, portanto, temos responsabilidade sobre ela. Olha só. A existência física é portadora de múltiplos programas educativos. Múltiplos programas educativos. As várias experiências, a experiência profissional, familiar, social, do lazer, da pesquisa, da leitura, seja lá qual for ela, faz parte desses programas evolutivos, que a vida está ofertando para cada um de nós crescermos. Programas educativos que contribuem para o desenvolvimento intelecto-moral do espírito. Intelecto-moral do espírito. Intelecto, os nossos conhecimentos cognitivos, racionais e, como fala a benfeitora, o comportamento moral, não é? A nossa ética no relacionamento interpessoal.
A vida favorece isso. Quando você trabalha numa empresa, quando você está num curso, numa faculdade, este relacionamento interpessoais estabelece regras no qual nós temos que respeitar o outro nos respeitar. Não é? Então, nós vamos internalizando por conta disso esse comportamento moral. Como Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, a moral é a regra da boa conduta. Bom, esta colocação já é bastante otimista e bastante positiva, de sabermos que a nossa vida tem um propósito. Olha que legal isso. Tem um propósito. Se você está passando por uma experiência que parece que não tem propósito, que parece vazia, essa experiência pode ter sido requerida por você para poder aprender alguma coisa. Então, isso traz no espírito um sofrimento que vai acordá-lo para outros valores. Percebe? Então, por exemplo, o indivíduo numa existência, ele aposta todas as suas fichas, ou seja, ele se interessa somente pelo seu corpo sarado. Então, a única preocupação dele é tomar vitamina e fazer exercício. Né? Ele não dá muita importância para as outras coisas. E o corpo sarado seduz os outros, chama atenção, e a vida dele fica confinada, reclusa ao seu corpo. Não é? O corpo vai passando por mudanças, alterações, isso vai mexendo no comportamento dele, na psique dele. Bom, digamos que ele desencarna e na vida espiritual ele vai ver que por conta desse excesso de cuidado do corpo, ele deixou de crescer, de melhorar como personalidade, de resolver angústias íntimas que ele tinha reencarnado no passado para resolver. Mas ele resolveu a angústia no passado com o corpo sarado e não resolveu. Né? Trouxe na época algum prazer, mas não solucionou o problema. Hoje ele passa por situações, então, num corpo desfigurado que não chama atenção e que traz esse vazio existencial, ou que a vida dele parece não ter sentido, porque ele não é percebido, ele não é valorizado, como era no passado. O egão dele no passado estava bem inflado e agora não está mais, que ninguém percebe ele, ninguém vê. Sabe aquelas pessoas que se dizem invisíveis? É o que acontece. Então, agora ele começa a despertar para outros valores. Ninguém olha para ele e ele começa a despertar. Espera, a vida não é só isso. Existe Deus, a fé, Jesus. A vida tem um propósito. Então, ele começa a despertar para outros valores depois do sofrimento e da decepção que ele alimentou na vida passada. Então, isso é só para dar uma ilustrada. Agora, vamos seguir adiante. Olha só. A reencarnação, por isso mesmo, é sublime oportunidade para a reparação de erros. Nesse caso que eu ilustrei, a pessoa vai corrigir o erro, ele não vai mais apostar as suas fichas no corpo. Agora, ele quer amizade, ele quer afeto, ele quer relacionamento, coisa que ele não valorizou no passado, porque ele gostava só de seduzir os outros ou de ser seduzidos. Agora ele quer amizade, ele quer conversar com alguém, ele quer olho no olho, ele quer afeto. Então, a reencarnação, por isso mesmo, é sublime oportunidade para a reparação dos erros. Agora ele começa a dar importância e investir nos relacionamentos. Correção de irregularidades, reabilitação moral. De acordo com a gravidade de cada ocorrência, há uma pauta específica de reequilíbrio lúcido, disciplinador e próprio para a felicidade. Gente, o Espiritismo, como diz o Espírito da Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo veio clarear a nossa mente, levantando o véu, mostrando a grandeza da vida. Então, o Espiritismo mostra que nós podemos reparar esses erros, esses equívocos do passado que tornam a nossa personalidade doente, conflituosa, debilitada, frágil, sofredora por causa dos enganos do passado e se recompor. Olha só. Correção de irregularidades, reabilitação moral.
de acordo com a gravidade de cada ocorrência, de cada desequilíbrio, de cada perturbação, de cada tormento que ele provocou nele, há uma pauta específica de reequilíbrio lúcido, disciplinador e próprio para a felicidade. Então, se eu sou infeliz, que eu desdenhei as amizades no passado, hoje eu vou investir na amizade. Eu vou procurar ser amistoso com as pessoas com quem eu trabalho, puxar papo, fazer o bem para elas. Então, eu estou me reabilitando, eu estou modificando. Todos nós podemos fazer isso. Então, observa os pontos nevrálgicos da sua vida, os pontos bastante sensíveis, que podem ser eles o caminho da regularização ou da correção de equívocos do passado. Pode ser uma esposa complicada, um marido irritadiço, um filho rebelde, uma profissão que não traz realização. Tudo isso pode ser caminhos de correção, de melhoria da sua personalidade para corrigir os erros passados. Então, olha só, nós temos que fazer uma releitura da vida, tirar essa visão desfocada, obtusa do materialismo, de enxergar a vida como importante só se nós tivermos dinheiro ou um belo de um corpo, joga fora essa visão materialista e recupera a sua percepção que o Espiritismo traz. A sua vida é muito importante, ela é muito significativa. Você está passando por experiências que você requereu na vida espiritual para corrigir determinados erros que têm trazido sofrimento no seu processo evolutivo. Portanto, vamos olhar essas pessoas ao nosso redor e aspectos da nossa vida como meios de crescimento, de correção. E não como coisas inoportunas, desagradáveis, que nós queremos afastá-las e aí a gente perde a oportunidade de crescer. Nesse capítulo, as dores e problemas de vária ordem constituem o processo terapêutico para a cura real. As dores e os problemas. Sabe aquela frase infeliz de dar jeitinho em tudo? De querer levar vantagem? Então o indivíduo ele quer afastar a dor, ele quer afastar os problemas, ele não quer enfrentar. Se ele afasta esses instrumentos, porque a dor e o problema aqui está sendo um instrumento do crescimento dele. Se ele afasta, ele deixa de desenvolver qualidades. E ele não resolve problemas internos. Ele precisa enfrentar para saber o valor do equilíbrio, o valor da saúde que ele abusou no passado. Portanto, na origem do mal praticado. Esse processo vai trabalhar na origem do mal praticado. Né? No entanto, a finalidade dos renascimentos não tem caráter punitivo, o que significaria um castigo à ignorância, pela qual se atravessa na sucessão dos acontecimentos. Então, a finalidade da vida não é punição, não é? Muitas pessoas fazem essa leitura, então nós estamos sendo punidos, eu não lembro do meu passado e hoje eu sofro por causa desse passado. Sim, você não lembra para te beneficiar, porque se você lembrar de coisas que você fez, você não suporta. Se você lembrar de coisas da sua infância ou adolescência que foram desagradáveis, aquilo te desconcerta. Você, eu, todos nós nos desconcertamos. Então nós não lembramos de coisas do passado para conseguir levar a vida presente. A vida presente já, quando é carregada um pouco de conflitos, angústias, já fica difícil, pesado, dá aquela sensação de que vai ser muito difícil, de que não vamos conseguir. Então nós esquecemos para nos recompor, desenvolver valores, não é? Novos conhecimentos, qualidades, e depois nós vamos resolver aquelas pendências do passado. Continuando, a aflição defluente do sofrimento é o desconforto que se experimenta, chamando a atenção à ordem. Está chamando a atenção à ordem, à disciplina, ao dever. Então não é uma aflição que vem do sofrimento gratuita.
Vamos pensar, o Joana de Ângeles fala no outro livro dela, que tudo aquilo que tem significado para a vida do indivíduo está derivando da lei de causa e efeito. Uma aflição que faz nós sofrermos, que ficamos angustiados, baixo astral, com medo de que aconteçam as coisas ruins, ficamos sofrendo. Esse sofrimento não é gratuito. Está aqui, olha. O objetivo dele é chamar a atenção à ordem, à disciplina, ao dever. Então o indivíduo está sofrendo e tem uma aflição por conta desse sofrimento. Esse sofrimento é decorrente de um erro do passado. Quando ele começa a pensar sobre isso, ele começa a crescer. Puxa vida, eu estou sofrendo na área profissional, nunca consigo uma realização, não consigo ganhar bem, não consigo pagar as minhas contas direito. Isso está me ensinando a valorizar a questão da profissão. Será que você não teve uma profissão no passado que ganhava demais e esbanjava, pisava dos outros, brincava com eles, gastava desnecessariamente para coisas inúteis, e hoje você está sabendo o valor de comprar alguma coisa? Para comprar uma geladeira tem que dividir em 12 meses, 24 meses, ou às vezes nem isso dá para fazer? Antes jogava dinheiro fora, com garrafas de bebidas importadas que custam uma fortuna, enquanto tinha gente passando fome, passando necessidade. Então, não é uma punição, não é? É uma reflexão ao que o indivíduo está fazendo. Você pega hoje um jovem que, por conta da sua energia, da jovialidade, abusa do corpo, passa noites insones, não come direito, usa droga, abusa, ele vai acabando com a vitalidade, com a vida do corpo. E quando chega a doença é para avisar, olha o que você está fazendo. Não é uma punição, é uma consequência. Para que ele aprenda a valorizar a importância da saúde, que era um valor secundário para ele. O valor prazer vinha em primeiro lugar. Bom, gente, como está próximo do intervalo, faltam 2 minutos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Bom dia, aprendemos a cada dia. Temos que observar o que nossas atitudes nos querem ensinar. Observar para acertar mais e errar menos. Forte abraço, gosto demais do teu programa. Muito obrigado. É a Eulina participando aqui do programa. A minha esposa, o meu amor, também está participando. Muitos amigos queridos aqui antenado na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádios. Bom, e Joana de Ângeles fala no final desse capítulo, tudo evolve, tudo evolui, tudo caminha para melhor. Né? Então, o que está acontecendo conosco está nos promovendo a melhores dias de existência e de felicidade. Vamos ao intervalo, tomar um cafezinho e voltamos já a refletir mais. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br
ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Bem, estamos de volta hoje estudando o livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles. Tem algumas perguntas aqui no Facebook que eu vou procurar responder. Tenho uma parente que desencarnou por ter usado muitas drogas durante a vida inteira. Ele vai conseguir se intoxicar no plano espiritual? Ele era bom e muito generoso. Se intoxicar no plano espiritual, bom, olha, o que acontece é que quando nós maltratamos o nosso corpo, Rosana, é a Rosana que está falando, quando nós maltratamos o nosso corpo, reflete no perispírito e fixa no perispírito, dependendo do tempo que o indivíduo usou as drogas, não é? E na vida espiritual, ele continua com as alterações no perispírito como estava aqui. Ele vai ser tratado como todos são tratados. Então, isso pode acontecer mesmo da pessoa estar com o corpo alterado na vida espiritual. Não importa que ele seja generoso e bondoso, isso é bom, em termos de caráter é bom. Agora, nós vemos muitas pessoas boas maltratarem o seu corpo com excesso de comida, de bebida, etc. E vai danificar o corpo, mesmo a pessoa sendo boa. Depois nós temos aqui a Regina. Bom dia. Sempre que reencarnamos, tem uma equipe que nos ajuda para acertarmos mais e errarmos menos? Mesmo assim, pode ser que a gente se desvie daquilo que viemos a fazer? Então, Regina, né, deixa eu ver, a Regina, quando o espírito tem um certo grau de evolução, no qual ele é capaz de gerir a própria vida, ou seja, de administrar, de tomar conta de si mesmo, então há uma programação reencarnatória. E uma programação na qual o próprio indivíduo vai pedir ou vai receber orientação dos benfeitores de como vai ser a existência dele, né? Só para lembrar, só para ilustrar, no livro Missionários da Luz, André Luiz vai visitar o local onde eles fazem os planejamentos dos corpos, etc. E ele está, André Luiz, conversando lá com o benfeitor Manassés, e chega um indivíduo com um mapa
do corpo que ele vai renascer, e ele pede que naquele mapa conste um problema na perna para ele ser manco quando reencarnar, para ele aprender a cuidar da saúde. Então, ele participou da programação da reencarnação dele. Um outro que numa vida anterior matou uma pessoa através de uma punhalada, ele está pedindo que na vida atual, ele já reparou algumas coisas, mas ele está pedindo na vida atual para ter úlcera no estômago a vida toda. Para ele sentir a dor que ele fez o outro sentir. Foi ele que pediu, que é o meio que ele encontrou para reparar o equívoco que ele cometeu. Então, só para ilustrar a nossa participação na programação reencarnatória. Muito bem. Você fala se a pessoa pode falhar mesmo havendo essa programação. Pode. O próprio Manassés, ele vai dizer, ele vai falar dos completistas. O completista é aquela pessoa que quando reencarna, ela cumpre 100% do que foi programado na vida espiritual, a vida dela. Ok? Completista é aquele que cumpre 100%. E o Manassés fala, a maioria das pessoas falham de 50% a 75% do que programou realizar. Então nós falhamos, sem dúvida nenhuma. Olha só, eu sugiro a você, Regina, ler o livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e o livro Missionários da Luz, do André Luiz, onde vai mostrar alguns casos de reencarnação e a programação reencarnatória, como nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno de Miranda mostra lá casos, o indivíduo que vai reencarnar, ele passa por treinamentos, ele recebe orientações. Às vezes a pessoa ela demora 30 anos para reencarnar na elaboração da sua reencarnação. Né? Então imagina, 10 anos, 20 anos, 30 anos se preparando, recebendo orientação, cursos diversos, leituras, para a pessoa chegar aqui e acertar. E ela acaba falhando de 50% a 75%. Nós temos que fazer uma revisão da nossa vida. O materialismo está fazendo nós nos alienarmos dos nossos propósitos reencarnatórios. Bom, está aí então a resposta à nossa ouvinte. Deixa eu ler mais um pouco. O Renato diz o seguinte, acho que ele está falando da vida passada, não lembro, mas desta me lembro muito bem, que fiz isto ainda bem, mas, olha, não deu para eu entender direito aqui. Ele está falando de alguma experiência que ele passou, mas eu não estou entendendo aqui a colocação. Tá? Então vamos continuar aqui com Joana de Ângeles. O ser humano, superando as fases iniciais das necessidades básicas, alcança os patamares da inteligência, da emoção, do discernimento. Aqui entra aquela pirâmide de Maslow. Quando nós atendemos às necessidades básicas, que é comida, moradia, emprego, né, relacionamentos, saúde, aí a gente começa a subir na pirâmide e pensar em coisas mais elevadas. Então a benfeitora fala que o indivíduo alcança os patamares da inteligência, da emoção e do discernimento. Nesse período, todas as ações fazem parte do processo de futura iluminação, dando lugar a experiências da solidariedade, do amor e da lídima fraternidade. Em consequência, os atos produzem ressonância de onda equivalente que promovem os valores inatos ou que perturbam as aspirações de plenitude. Bom, esse trecho de livro merece a gente destrinchar, né? Destrinchar é muito denso de informação. Olha só. Nesse período no qual o indivíduo alcança esses patamares da inteligência, da emoção e do discernimento, todas as ações fazem parte do processo de futura iluminação. Tudo que está acontecendo conosco contribui para a nossa iluminação. Os enfrentamentos existenciais, as provas,
o desenvolvimento das nossas qualidades, os nossos relacionamentos, tudo está contribuindo para a nossa iluminação, dando lugar a experiências da solidariedade. Nós começamos a pensar no outro, a querer ajudar o outro. Nós vamos nos emancipando, saindo do egoísmo de pensar somente em nós mesmos, nos nossos interesses, e começamos a ter compaixão pelo outro. Começamos a enxergar, e a empatia também, que eu me coloco no lugar do outro. Como é estar nessa situação angustiante, que parece sem saída? Então nós começamos a pensar no outro. Dando lugar às experiências da solidariedade, do amor e da lídima fraternidade. Em consequência, os atos produzem ressonância de onda equivalente. Os nossos atos acertados, solidários, fraternos, amorosos, eles, olha aqui, produzem ressonância de onda equivalente a esses atos positivos. Nós começamos a irradiar esta positividade, percebe? Ao nosso redor, que promovem os valores inatos, esses potenciais que trazemos internamente, desculpe, eles vão se desdobrando, ou que perturbam as aspirações de plenitude. Quando as ações são equivocadas, egoísticas, etc. Nós vamos irradiar doença. Então, dependendo das nossas ações, do nosso mundo interior, das conquistas que obtemos, das escolhas, nós poderemos irradiar coisas boas, boas energias, que despertam esses valores internos, ou os negativos. Se eu começo a pensar negativamente, a brigar com o mundo, eu começo a despertar na minha memória coisas absurdas que eu já fiz no passado. E se eu começo a ter pensamentos elevados, produtivos, eu começo a despertar minhas qualidades, meus valores. Nós queremos acertar, queremos melhorar. Surgem as provas, os testemunhos, os necessários corretivos aos erros e às expiações, com caráter severo e restritivo à movimentação. Entendendo que as provas e as expiações são os instrumentos, os mecanismos da lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito vai se expressar, então, através de provas e expiações. A prova objetiva testar os conhecimentos do indivíduo, testar os propósitos de acerto, as qualidades conquistadas. A expiação é quando o indivíduo reincide no erro. Então ele se propôs a passar por uma prova da pobreza. E aí quando ele reencarna, ele não suporta, ele vai roubar. Então ele está reincidindo em erro do passado. Então ele pode nascer numa situação mais paupérrima, mais difícil. A expiação é imposta, não é opcional, é imposta, porque o indivíduo perdeu a capacidade de escolher, né? Então ele pode passar por situações mais restritivas para reeducá-lo, para ele voltar ao patamar anterior antes de cometer os erros e dar continuidade ao seu progresso. Como a lei de amor é soberana, predomina no universo, favorece a conquista da paz mediante a resignação durante a difícil aprendizagem evolutiva. Por isso que os benfeitores falam que nós temos que ter resignação diante da prova e da expiação. Porque se eu passo por uma prova que está buscando me corrigir, me testar, e eu me rebelo contra a prova, eu não aprendi. Se eu não aprendi, eu fico com uma falha na minha personalidade que pode me levar a novos erros. Então, eu passo por aquela experiência novamente, né, para eu crescer com ela e não ter mais a tendência de errar. Então, eu aprendi. Portanto, não vamos reclamar das nossas provas. Vamos aprender a abençoar, a agradecer a Deus. Não quer dizer com isso que nós nos tornamos acomodados, omissos, percebe? Que nós
deixemos de nos mexer para buscar melhorar. Não, nós vamos buscar melhorar, mas sem ficar reclamando. Né? Porque a reclamação é uma oposição à lei de Deus. Se a bondade divina previu esta vida como importante passar por essas experiências, se eu me rebelo, eu estou negando a bondade de Deus. Muito bem. Utilizando-se das suas diretrizes afetuosas, a lei de amor, não é? Reabilita o infrator, burila-lhe as imperfeições, emula-o ao avanço espiritual, sublima os instintos primários, enquanto aumentam as aspirações de paz e de bem-estar. Então, tudo está concorrendo para o melhoramento da personalidade, né? Como está dizendo aqui, olha só. Burila-lhe as imperfeições, emula-o ao avanço espiritual. Nossa, nós estamos com 1 minuto, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Não. Eu estou com um problema aqui. Eu me enganei com o meu tempo. Tá bom. É que eu vi 1 minuto aqui. Bom, então nós estamos vendo aqui como a vida está proporcionando o crescimento do indivíduo, mesmo com aquilo que nós achamos chato, desagradável, inadequado, sofrimento, restrições, limitações, etc. E alguém poderia questionar, mas eu não posso evoluir com amor? Pode, claro que sim. Evolua. Nós precisamos aprender a isso. Mas quando nós não temos capacidade, nós fazemos coisas erradas por conta do egocentrismo, aí vem o sofrimento, né, que o indivíduo mesmo gerou. Então, vamos usar o exemplo, a ilustração da prova. O indivíduo, ele tem boa saúde e por conta da sua vitalidade, do seu meio social, ele abusa da saúde e acaba caindo doente, né? Então, ele pode, assim, de tal forma, comprometer o seu corpo, que ele altera todo o perispírito, que na próxima existência ele já vem comprometido. Ele vem sofrendo, ele vem passando dor. E poderíamos perguntar, mas ele não poderia, pelo amor, reparar esse erro? Pode, mas o problema é que ele está com a mente atormentada. Ele não consegue equilíbrio para corrigir o erro. Esse é o problema. O indivíduo não consegue, ele está totalmente atormentado. Né? Agora, vamos pegar o caso de André Luiz. O André Luiz, ele passou pelo umbral durante 8 anos, em situações difíceis de sofrimento, perseguição, de revisão de crenças. Ele tinha desencarnado por suicídio indireto por conta do abuso do corpo, da bebida, do cigarro, etc. Né? Bom, na vida espiritual, ele se recompôs, ele se renovou, ele se tornou uma pessoa nova. Então, ele tem cabeça para nascer, reencarnar com saúde e ajudar outras pessoas a sair do sofrimento com o seu conhecimento médico, por exemplo, se fosse o caso. Quer ver um outro caso que eu acho que é emblemático para nós? É o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso mandou matar o Estevão a pedradas, ele perseguia os cristãos, ele praticava crueldade. Por causa da religião que ele praticava. Ele, me parece, que expiou e se renovou totalmente na própria vida. No final da vida, ele estava curando pessoas. Ele tinha mandado matar, é um homicida. E agora ele estava curando, ele estava salvando vidas, modificando vidas. Então, nós podemos mudar. Vamos pensar na nossa vida agora, a partir desse momento nós podemos mudar. O que fazemos para essas mudanças acontecerem? Está em nossas mãos, a divindade nos oferta todas as possibilidades. Não é? Então, aí nós saímos desse sofrimento, das provas, e vamos transformando o amor, vamos praticando o amor em nossa vida, ajudando pessoas, contribuindo para o crescimento da sociedade, melhorando a nossa personalidade, o nosso entorno, etc. Então, nós podemos. Agora, tem gente que não pode, que
que ela está muito atormentada e ela não tem cabeça para conseguir organizar a vida. Alteram-se os focos existenciais nos quais o primitivismo cede lugar ao aperfeiçoamento moral. Você pega o nosso foco existencial, muitas vezes, é o consumo, o status, os títulos, os vícios de personalidade, o vício do sexo, o vício da comida, o vício da fofoca, etc. Então, alteram-se os focos existenciais. A gente sai desse foco, digamos, patológico, nos quais o primitivismo cede lugar ao aperfeiçoamento moral. Eu começo a respeitar o outro, a sociedade, as regras sociais. Servir, pois, é a meta da existência humana desde o momento em que se lhe destaca a finalidade imortalista. Nós, como imortalista, temos que estar consciente. O nosso papel é servir. Você quer crescer, quer melhorar, quer ficar lúcido, quer superar as doenças, as patologias? Sirva. Por que será que as grandes personalidades que passaram pelo planeta sempre estiveram servindo? Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi, Schweitzer. Por que eles sempre estiveram ajudando? Será que eles estão equivocados? Não, este é o caminho do crescimento. É sair da zona de conforto, do egoísmo doentio, patológico, angustiante, e começar a se relacionar com o outro, crescer com o outro, começar a produzir alegria íntima, confiança na vida. Isso é muito significativo, estar equilibrado, sair das patologias. Então está aqui, servir, pois, é a meta da existência humana desde o momento em que se lhe se detecta a finalidade imortalista. A nossa finalidade imortalista. Como seres imortais, não acabamos nunca, vamos evoluir para sempre, agregando sempre novos valores, novos conhecimentos em nossa existência. Faltam 2 minutos. Engajando-se no objetivo de viver-se com alegria e bem-estar, mesmo por ocasião das situações menos joviais, deve ser o comportamento ético de todo aquele que encontrou Jesus, o exemplo máximo de perfeição na Terra. Este é o caminho. Os caminhos do ego, os caminhos do materialismo, do consumo, o utilitarismo, são caminhos equivocados. A Terra é uma escola onde nós aprendemos várias coisas, mas é só uma escola. Não é a vida definitiva. A vida definitiva é a do espírito. Portanto, vamos ver essas situações como meios de crescimento e não como a vida em si mesma, né? O caminho são estes aqui, pontuados pela benfeitora, que segue o modelo de Jesus, o nosso mestre. Bom, gente, o programa chegou ao fim. O livro estudado é Luz nas Trevas, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tenha uma boa semana, faça ela ser legal, trabalhe, estuda, esteja engajado com os propósitos de crescimento para aproveitar melhor a sua existência. Um abraço e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.